Gosta, bué. Ok, quero nesta manhã então partilhar-vos a palavra de Deus convosco. Quantos estão prontos para ouvir a palavra? Não. Só vos vou dar mais uma oportunidade. Quantos estão prontos para ouvir a palavra? Quantos sabem que é a palavra que produz em nós fé e nos ajuda a conhecer melhor Deus? Ok, os amém estão a baixar. Vamos juntos. Quantos acreditam que Deus é capaz? Yes. Então nós vamos juntos. Como dizia o Daniel muito bem há bocadinho, vamos à terceira temporada. Não, terceira mensagem. Bora aí. Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 3, verso 20. Então, já sabem, vou ler na minha versão, minha preferida, e depois vou ler em mais 3 versões. Pronto. Thank you very much. Então, a primeira versão diz, que é que nós temos usado bastante, diz, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Vou ler outra vez, então podem acompanhar dali se quiserem. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Eu gosto disto. A nova versão internacional que alguns de vocês têm na vossa mão há de dizer mais ou menos isto: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Talvez na versão ainda mais corrente de João Ferreira de Almeida diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Glória a Deus. Eu estou confiante com esta palavra, irmãos. Eu acredito naquilo que Jesus diz. E Jesus diz que a semente que o semeador saiu a semear é a palavra. Então, quando nós lembramos a palavra, vez após vez, nós estamos a trazer semente do céu até ao nosso coração. E em algum momento esta semente ela vai fazer sentido, ela vai trazer propósitos, ela sempre é enviada para cumprir aquilo que é a vontade do coração de Deus. Amém? Nesta manhã eu quero partilhar com vocês acerca do Deus, aliás, não é nada disto. Sou eu que estou todo baralhado. É do tempo, sabe? E não apanhei chuva. Deus é capaz de tornar o mal em bem. Nós já falámos 2 vezes sobre Deus é capaz. Na primeira só nós falámos sobre o Deus que é capaz e não há nada que Ele não possa fazer. Eu lembrei-vos isto, a primeira vez que vos mostrei este texto. Nós até retirámos de lá o nós do texto e víamos que Deus, mesmo sem nós, Ele é capaz de fazer todas as coisas. Deus não precisa de nós para fazer seja aquilo que for. Mas a palavra é clara nisso. A palavra revela isso, que Deus é capaz, mas Deus decidiu fazer tudo o que tem que fazer através da nossa própria vida. Uau, isto é fantástico, deve-nos dar ou devia-nos trazer alegria, porque não é um Deus que trabalha sozinho, é um Deus que tem poder para fazer tudo sozinho, mas que escolheu fazer todas as coisas por nosso intermédio, por meio do poder que trabalha não apenas em nós, mas através de nós. Deixem-me fazer um parênteses. Aliás, eu até acho que nós recebemos muito pouco, ou experimentamos melhor assim a palavra, experimentamos às vezes muito pouco de Deus, porque nós sempre estamos à espera daquilo que Deus faz, e Deus já está a fazer através da nossa própria vida. No domingo passado nós terminávamos a nossa conferência, que tempo fantástico. Quando estiveram durante a conferência, mostra lá. Foi um tempo fantástico na presença de Deus e com a palavra. E a última palavra que nós ouvimos do pastor Sidson falava sobre isso, céus que são abertos. Deus já está em nós, Deus já está a fazer trabalhos, não apenas, Deus não irá apenas fazer, Deus já está a fazer. E na medida em que nós nos movemos, na medida em que nós falamos, na medida em que nós tocamos, oramos, etc., então Deus move-se através do nosso mover. E eu acredito nisto que Paulo está a escrever aos Efésios. Deus é capaz, mas Deus não precisava de nós, mas Ele decidiu. Na sua sabedoria, na sua graça, Ele decidiu, eu vou ser capaz, mas vou usá-los a eles. O meu poder vai se manifestar não apenas a eles, mas através deles. Glória a Ele por isso. E Paulo está a dizer glória a Deus por causa disso. Porque Ele decidiu que sozinho podia fazer tudo, mas Ele decidiu na sua graça, na sua multissabedoria. Ele disse, não, eu vou usar, eu vou mostrar essa minha sabedoria, esse meu poder e essa minha capacidade através da igreja. Então a igreja hoje também é capaz, porque o nosso Deus, Ele é capaz. Por isso Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos
e os curarão. Não é que nós sejamos capazes, mas o Deus que vive em nós, Ele é capaz. Uau, eu gosto disso. Numa outra sessão nós falávamos acerca de restos, de quase nada, ou às vezes mesmo de nada, não sei se vocês recordam disso. E Deus é capaz de pegar no nosso pouco, no nosso quase nada, na nossa terra sem forma e vazia e fazer alguma coisa extraordinária e bela. Deus é capaz de pegar nos restos como um bocadinho de azeite e de farinha e alimentar uma família inteira durante um tempo de seca. Quando nós colocamos e acreditamos que Deus é capaz de usar, de pegar no nosso pouco que temos ou no nosso quase nada que temos, quando nós colocamos isso nas mãos de Deus, Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. O nosso pouco ou o nosso quase nada não limita o poder que o nosso Deus tem. Uau! Deus é fantástico. Eu gosto disso em Deus. Então iremos insistir mais algumas vezes com estas palavras. Deus é capaz. Até que ela se cole na nossa boca. Até que fique gravada a fogo no nosso coração, e porque hoje está apenas na moda só isso, até que esta expressão seja tatuada na nossa pele, no sentido de nós, toda a gente olha para nós e consegue perceber, Deus é capaz. Se Deus conseguiu fazer nele, Deus também pode fazer na minha vida. Esta deve ser a nossa forma de inspirar. Nós não podemos dizer aos outros que Deus é capaz se nós próprios rejeitamos isso. Nós não podemos estimular os outros a acreditar que Deus pode, se nós não deixamos que Deus faça na nossa própria vida. É por isso que o testemunho, o poder do testemunho é fantástico. Mais do que contar aquilo que Deus faz nos outros, aquilo que Deus tem feito na nossa própria vida. E quando Deus faz em nós, pode muita gente não acreditar, pode muita gente rejeitar, mas ninguém pode roubar aquilo que Deus fez na nossa vida. E esse é o poder do testemunho. Deus é capaz. Deus pega no nosso pouco, no nosso quase nada, nós colocamos nas suas mãos e Deus torna muito. Isso não apenas nos abençoa a nós, mas pode abençoar outras pessoas. Eu gostaria de acrescentar então estas palavras à nossa expressão. Deus é capaz de tornar o mal em bem. E isto é totalmente bíblico. Há uma história, aliás, que nós vamos já passar por ela. Há uma história que nos fala literalmente, diretamente acerca disto. Deus é capaz de tornar o mal em bem. Aliás, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que a ler desse ponto de vista e com esse prisma, não podemos ler de outra maneira. Em muitos momentos difíceis, Deus sempre revelou a sua graça e o seu poder e a sua bondade. E aquilo que eu quero estimular-vos hoje, lembrar-vos hoje, ensinar-vos hoje, é que Deus é capaz de tornar o mal em bem. Não importa, parece expressão de pregador, é um facto, mas é verdade. Não importa por onde é que nós estamos a passar hoje, como é que nós estamos hoje. Deus pode usar, Deus pode tornar esse mal, essa desgraça, esse pior que tu tens hoje, que estás a viver hoje, ou que até tu és hoje. Deus pode tornar isso em bem para a sua glória, porque Deus não para de trabalhar a nosso favor. A Bíblia diz em Filipenses que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para a terminar até ao dia de Cristo Jesus. Ok? Nós vamos terminar num texto de Romanos, mas quero citá-lo já, em que a Bíblia diz que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Então são todas as coisas. Então, tudo aquilo que está a acontecer na nossa vida não está fora do alcance dos olhos de Deus. Sim, nem tudo é permissão de Deus, como nós vamos lembrar e aprender hoje. Nem tudo foi Deus que traz. Deus não traz castigo à nossa vida. Eu não acredito num Deus assim. Mas sim, Deus permite muitas das vezes certas e determinadas circunstâncias. Primeiro para dar lições a nós próprios, para trabalhar o nosso caráter, para nos formar e nos levar ao lugar que Ele planeou para a nossa vida e que de outra maneira nós jamais lá chegaríamos. E muitas das vezes também para mostrar claramente o seu poder ao inimigo, o seu poder aos nossos inimigos, mas sempre a nós revelar a sua graça e a sua bondade. Nós podemos passar pelo pior caminho. Davi disse isso no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Davi não se nega a passar, ou que passou algumas vezes pelo vale da sombra e da morte, por momentos negros, por momentos de escuridão, por momentos em que não conseguia ver a luz do dia, se é que entendem essa imagem, essa figura, aliás. Mas Davi sabia uma coisa: eu não vou ter medo desses momentos em que eu não sei nada, eu não vou ter dúvidas nos momentos em que eu não consegui ver a saída, eu não vou ter problema algum quando eu não encontrar a porta, porque é uma coisa que eu sei, mesmo nos lugares mais escuros, Deus está comigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque Deus é capaz de tornar o mal em bem. Quantos acreditam nisso esta manhã? Vamos fazer barulho nesta manhã, nesta casa. Deus é capaz de tornar o mal em bem. Eu fazia um post sobre isso no Instagram, tenho que dizer assim, porque são depois alguns gozam, quando a gente diz Pinterest e não é Pinterest. E houve um amigo meu de uma outra igreja, e ele comentou aquilo que eu escrevi. Foi interessante o comentário dele. Eu escrevi isto: Deus é capaz de tornar o mal em bem. E ele repostou e disse: já ao contrário é impossível.
Eu disse, uau, é verdade. Deus jamais tornará o bem em mal. Não, mas é importante fundamentarmos e estarmos fundamentados, aliás, nisto. Deus sempre, se nós permitirmos a sua ação na nossa vida, ao nosso favor, Deus sempre tornará o mal em bem. Haverá sempre lições a tirar. Porque é que eu passei por isto? Há uns tempos atrás, há uns meses atrás, nós falávamos sobre Tiago 1, se alguns de vocês se lembram disso, provas, dificuldades. Deus sempre irá nos permitir passar por alguns desses momentos para que a nossa fé ela seja fortalecida, experimentada, provada. Deus sempre irá trazer provas e dificuldades à nossa vida, como nós temos que às vezes dar corda ao nosso relógio, acertar o nosso relógio. Todas as peças lá dentro, elas se movimentam, elas se mexem, e é uma confusão certamente para o relógio, como é para nós quando às vezes Deus permite essas mudanças na nossa vida, mas às vezes Deus apenas nos está a recolocar no sítio certo. Deus é capaz de tornar o mal em bem. Alguns acham que Deus só pode fazer coisas boas quando o ambiente está bom. Quero-te dizer uma coisa, Deus sempre fará coisas boas em qualquer ambiente. Deus sempre fará coisas boas em qualquer ambiente. Vamos criar aqui uma atmosfera para Deus fazer coisas boas. Não. As mesmas coisas que Deus fará aqui dentro, num ambiente bom, Deus pode fazer a mesma coisa, com o mesmo poder, a mesma graça e bondade, num ambiente terrível. Deus fez isso na minha vida e Deus fez isso na vida de todos vocês que aqui estão. Quando Deus nos salvou, nós não éramos boa terra. Quando Deus nos salvou, nós não éramos boa peça. Ainda hoje alguns, só o Senhor sabe. Mas Deus continua, isso não impede a sua bondade, antes pelo contrário. Provavelmente até quase poderíamos dizer, Paulo disse isso, quase poderíamos dizer que a nossa maldade faz sobressair a bondade de Deus. Então Deus às vezes permite, não é? Cá estava-me a lembrar, antes do culto começar, estava a reler os apontamentos, estava-me a lembrar, hoje o dia está tão cinzento. Dava vontade da gente olhar para este céu e dizer, isto nunca mais vai passar. Nunca mais iremos ver o sol. Era estupidez da minha parte eu dizer isto, sim ou não? Tenham a vontade, não me chamar estúpido, mas estúpido é aquilo que eu disse, ok? Mas era ou não? Nós levantamos hoje e dizemos, o céu está cinzento, está carregado, isto vai ser para sempre assim. Quantos de nós ousaríamos dizer uma coisa dessa? Era um autêntico disparate. Mas traga isso para a nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Quantas vezes nós agimos assim? Deus está em silêncio, Ele nunca mais vai falar comigo. Este problema caiu-me em cima, isto nunca mais vai mudar. Da mesma maneira eu dizer que o céu vai ficar para sempre cinzento, é a mesma ordem de parvoíce eu dizer que porque alguma coisa não corre bem na minha vida, eu vou terminar assim, porque o sol da justiça continua por cima. Se há coisa que eu sei é que ainda hoje o sol pode voltar a brilhar. Aliás, disparate, não é? O sol já brilhou quando ele nasceu, pelo menos em Portugal. Alguém percebe do que eu estou a falar? Apesar das nuvens, o sol continua lá em cima. Eu já voei algumas vezes, como alguns de vocês aqui também, e sabem que é verdade. Os pilotos não circulam pelo meio das nuvens. Eles têm ordem para subir um bocadinho mais acima. E é interessante como quando nós estamos no avião temos que passar pelas nuvens. É estranho, agita-se, blá, blá, blá. Tudo bem, eu não tenho problema com isso. A malta que tem, está a tremer um bocadinho. Tem problema. Quando cair é que cai lá embaixo. Tem problema. Tem problema. Mas a gente depois passa as nuvens e vê o sol, vê o céu azul. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E aquilo que eu quero trazer-vos nesta manhã é este ânimo. É que Deus é capaz de tornar o mal em bem. É que mesmo olhando para as nuvens, a gente continua a ter a imagem e o sonho no coração de que nós, apesar de estarmos a passar por um mau momento, Deus está connosco. E pela fé nós continuamos a ver o sol e o céu azul. Uau, eu gosto disso. Então nesta manhã eu quero lembrar-vos a história de um homem que se chama José. Nós não vamos ler toda a história, nem vou apenas citá-la também, porque é lá que surge essa expressão fantástica, reveladora, potente, que Deus torna o mal em bem. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história, também há uns tempos atrás, alguns de nós fomos falando e lembrando dessa história aqui, creio que não é estranha. Aliás, a esmagadora maioria das pessoas conhece esta história, ele já deu filmes animados, sem ser animados. Há coisas fantásticas acerca desta história, há exemplos fantásticos acerca desta história. Na igreja sempre se tem falado de José porque ele é uma figura da pessoa de Cristo que havia de vir. Mas nesta manhã eu deixo a pergunta, será que José é um protótipo de Cristo ou será que ele é também um protótipo de um cristão, daquilo que nós deveríamos ser? Eu acho que as duas coisas estão certas, mas é apenas a minha opinião. Então é no livro de Gênesis que nós encontramos a famosa história de José, um dos filhos de Jacó, dividida entre os capítulos 37 a 50 desse livro de Gênesis. Aliás, é de referenciar que a partir de José, o livro fica por conta dele, se vocês quando quiserem tempo, sobretudo em livro que é mais fácil de folhear e perceber isso. A
partir do momento em que José entra na história, o resto até ao final, até ao capítulo 50, só tem que ver com José, e depois passa para o livro de Êxodo, José já era, e entra o nosso amigo Moisés. Mas ok, José, segundo a palavra, é o filho predileto de Jacó. Creio eu, não por Jacó fazer a exceção dos outros filhos, mas muito provavelmente pela forma única com que José também tratava o seu pai. Isso está lá na história. Apesar da honestidade e amor genuíno de José pela família, isso não impediu as invejas e os ciúmes em casa. Quem conhece a história sabe que foi verdade. Os seus irmãos não gostavam dele. E a relação piorou quando este teve sonhos em que se via acima de todos eles, ou pelo menos melhor, numa posição melhor, privilegiada em relação aos seus irmãos, inclusive até os pais. Isso perturbou imenso os irmãos, vocês lembram a história, ao ponto de engendrarem um plano para o matar. Este era o plano, vamos matá-lo. Se vocês se lembram da história, eles não tiveram coragem de o fazer. Um dos irmãos disse, não fazemos isso, é melhor não, vamos dizer outra maneira. Algum temor havia no coração daquele irmão e não o fizeram. Então, creio que todos estamos familiarizados com a história. José não chega a morrer, mas é vendido como escravo, serve numa das principais casas do Egito, é preso injustamente, é esquecido na prisão. José tinha razões para lamentar. Se há alguém que experimentou o que era nuvens sobre a sua vida constantes, foi José. Certo? Naquela casa ninguém amou mais do que ele. A Bíblia diz isso. Ele amava o seu pai. Jacó amava o seu filho porque também era muito amado pelo seu filho. Jacó é uma figura de Deus para nós aqui esta manhã. Deus não faz exceção de pessoas, mas há pessoas que fazem exceção na forma como amam e se dedicam a Deus. Desculpem, mas isso é verdade. É totalmente verdade. Nós estamos aqui nesta sala, umas dezenas de pessoas. Vocês sabem que isso é verdade. Deus ama a todos de igual maneira, certo ou errado? Certo. A pergunta, e não precisam de responder, se quiserem, fica na vossa liberdade, é, será que nós amamos a Deus todos da mesma forma e da mesma intensidade? Claro que cada um de nós irá e tem que responder a isso. Mas vocês sabem que não é verdade. Então José amava o pai, como provavelmente os seus irmãos não amavam. Era dedicado a ele como mais nenhum dos outros eram. Então José tinha razões para lamentar. Afinal, estava certamente ferido por dentro e por fora. Quando nós, se calhar, ainda hoje estamos mal com a vida, e mal com pessoas, e mal com Deus até, se calhar, por situações da nossa vida que foram ocorrendo, ou que ocorreram, ou que sim, repito, ou que foram ocorrendo, uma atrás da outra, e nós achamos que, uau, é nuvem atrás de nuvem, afinal de contas disseram que não, o sol voltaria a brilhar, mas eu não consigo perceber se isso alguma vez vai ser verdade ou não. No fundo e no íntimo nós sabemos que sim, é verdade, o sol vai voltar sempre a brilhar. José era alguém que tinha razões para dizer, eu não consigo acreditar que eu nasci para ser feliz. Eu não nasci com sorte nenhuma. Eu não nasci nem na minha própria casa, tal e qual Jesus. Os irmãos de Jesus também não podiam com ele, duvidavam dele. Puseram-no à prova também. José é daquelas pessoas que sim, que, olha, hoje se fosse nos nossos dias, era diagnosticado com 300 doenças. Já estava a tomar 50 comprimidos. Eu não estou a gozar, a desprezar a situação, mas é um facto, é verdade, alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Claro que sim. José era alguém que tinha todas as razões para ser alcoólico, por exemplo, ser envolvido com drogas, sei lá, ter tornado num criminoso, matar, eu não sei. José tinha todas as características para ser alguém que se tornava assim, porque vivia constantemente debaixo de nuvens. Toda a gente o tratou mal, toda a gente o desprezou. Quando nós lemos a história, nós percebemos isso. Imagina as razões que teria para questionar a sua própria identidade, a sua própria família, as pessoas próximas dele. Sim, porque alguns tornaram-se próximos. Quando ele esteve na prisão, ele fez amigos. Porque, afinal de contas, que remédio? Tiveram lá não sei quantos meses, 2 anos, para aí pelo menos. Eles tiveram que falar uns com os outros. Ao ponto de José conseguir ter intimidade com eles, ao ponto de eles partilharem sonhos que também tiveram. Não é qualquer um que a gente partilha sonhos, a gente não chega à rua, às vezes nem na nossa própria casa, igreja, a gente faz isso, porque não temos nada contra ninguém, mas há pessoas que naturalmente a gente tem o coração mais quente, de repente a gente chega e conta e partilha. Eles tornaram-se amigos. Bom, a gente diz, estavam presos, mas não tinham muito mais gente. Não sei, provavelmente sim, nas prisões do Egito havia mais gente, mas aquelas 3 pessoas ficaram amigas. José tinha gente chegada, gente com quem ele podia partilhar o coração, gente que partilhou o coração com ele, mas até essas pessoas, aparentemente, e eu sublinho aparentemente, porque estamos a falar do Deus que é capaz de tornar o mal em bem. Do Deus que está atento a todos os pormenores da nossa vida. Então José tinha todas as razões. A família abandonou. As pessoas chegadas também não foram de confiança. E tudo isto porque José amou mais, e porque amou mais, honrou mais, recebeu sonhos de Deus.
Não vou perder, não quero desviar, talvez seja uma outra mensagem, outra pregação, mas fica atento a isto. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais honra nós damos a Deus, mais privilégios nós temos na presença de Deus. Isto é um facto. Você sabe, deixa eu fazer para vocês perceberem aquilo que eu estou a dizer. Quando Jesus foi convidado para ir à casa de Simão para tomar uma refeição e todos o observavam e veio aquela mulher, vocês lembram-se dessa história? E ela veio, chorava e com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus, com os cabelos enxugou, repartiu o vaso. Lembram-se disso ou não? Leiam a história outra vez e vão perceber a revelação que há para a vida daquela mulher e que não houve mais nenhum dos homens que estavam àquela mesa. Todos estavam muito perto de Jesus, mas apenas aquela mulher amou Jesus como nenhum dos homens amou. E Jesus disse, olha, ela ama tanto porque foi muito perdoada. Uau, que revelação. Ainda ninguém tinha falado nem de amor nem de perdão àquela mesa. Mas aquela mulher foi a única naquela mesa que experimentou o verdadeiro amor, porque deu o verdadeiro amor. Honrou Jesus como deveria ser honrado. Foi isso que Jesus disse. Eu cheguei, tu não me beijaste, eu cheguei, tu não me lavaste as mãos, nem os pés, não lavaste nada. Não me honraste, mas esta mulher não parou de o fazer desde que entrou aqui. Então, quanto maior o amor a Deus, quanto maior a honra que nós lhe damos, naturalmente, maior a probabilidade de haver revelação de Deus para a nossa vida. Sim, há gente privilegiada, porque também honra e escolhe Deus em primeiro lugar do que outros não. Há gente que anda completamente distraída a tentar olhar para tudo e mais alguma coisa e não presta atenção àquilo que devíamos prestar, não é? Marta e Maria, vocês lembram-se? Uma estava na cozinha e a outra disse, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu estou aos pés de Cristo e é isto que eu quero aproveitar agora. Ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então José, este homem, porque amava tanto, honrava tanto, também teve o privilégio de receber coisas de Deus que mais nenhum dos outros recebeu, certo? Tem que haver aqui uma destrinça. Porque é que Deus deu um sonho àquele e não deu aos outros? Porque os outros andavam distraídos, os outros tinham um coração mau. E a prova disso está naquilo que conseguiram fazer ao seu irmão. José era um homem não perfeito, mas um homem que tinha um coração no lugar, e por causa disso Deus também lhe deu sonhos que não deu a mais nenhum dos outros. Mas por causa desses sonhos, aparentemente, sublinho mais uma vez, aparentemente José sofreu por causa dos sonhos. Pensem comigo, se José nunca tivesse contado os sonhos a ninguém, ele nunca tinha sido vendido. Estão comigo? Se ele nunca tivesse contado os sonhos a ninguém, porque alguns dizem, hoje, cada vez falo menos da minha vida. Porquê? Tens medo de ir para a prisão? Agora pensa comigo, começo eu, falta-me os lenços hoje, não tem mal. Eu limpo aqui. Se José não tem contado os sonhos, Mário, ele não tinha sido vendido. Se ele não tem sido vendido, uma caravana de ismaelitas, ele não tinha chegado ao Egito. Se ele não tivesse chegado ao Egito, ele nunca se tinha sentado na cadeira de segundo, naquele lugar do Egito. E no tempo da fome, ter resolvido o problema a uma série de gente. Então às vezes fico admirado quando a gente não pode contar tudo a toda a gente. Ele também não contou tudo a toda a gente. Ele contou aonde? Em casa, na família. Mas ninguém o entendeu. O melhor é a gente às vezes guardar só para nós. Se guardamos só para nós, por vezes nós estamos a bloquear e a impedir e a abortar o plano que Deus tinha para a nossa vida. Sim, porque não foi Deus que trouxe a prisão, não foi Deus que trouxe os maus tratos, não foi Deus que trouxe maldade sobre a vida de José, mas Deus estava no controle de todas essas coisas. Não foi Deus que vendeu o seu filho? Não foi Deus que vendeu José? Ou foi? Não. Não foi Deus que se fez passar por uma mulher malandra que quis ir se meter na cama, porque estava frio se calhar naquele dia, com José? Foi Deus que fez isso? Não. Não foi Deus que se esqueceu dele na prisão? Aliás, Deus estava com ele, a Bíblia diz claramente isso. Deus era com ele. Onde quer que José punha a sua mão, Deus era com ele. Aonde? Na prisão, fora da prisão, em todo lado. Deus sempre foi com José. A bondade de Deus sempre foi alguma coisa clara na vida de José. José, repito, para avançarmos, José era alguém que tinha todas as razões para dizer o sol nunca mais vai brilhar. Mas José não tinha os olhos postos nas nuvens. José tinha os olhos postos no sol. Mesmo quando ele não via o sol, ele continuava a ver o sol que tinha visto nos seus sonhos. E por alguma razão Deus fala a nossa vida, por alguma razão nós temos a palavra, por alguma razão nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Para que nos momentos em que nós não temos mais luz à nossa volta, o salmista Davi escreveu isto no Salmo 139, ainda que eu faça a minha cama na zona mais escura, na zona mais abaixo, no abismo, tu estarás lá. Porque às vezes há momentos assim da nossa vida. Há momentos em que nós não sabemos se vamos para a direita, se para a esquerda, se subimos, se descemos. E às vezes a única coisa que nesse momento nós temos é a fé, é a expectativa de que Deus é capaz de tornar o mal em bem. Porque é que esta doença tinha que me bater à porta? Porque é que este problema tinha que surgir agora? Lembra-te de uma coisa,
Deus é capaz de tornar o mal em bem. Isso não significa que Deus imediatamente tira tudo. Isso significa que Deus está a montar o seu plano. Deus está a construir o seu reino. Deus está a fazer alguma coisa para além de nós mesmos. Isso a coisa que nós aprendemos na história de José, que Deus foi para além de José. Quando nós chegamos ao final, no capítulo 45, nós vamos já passar lá, nós vamos perceber isso tão bonito. Alguém que deveria estar toldado, mal na sua mente, na parte psicológica, provavelmente física, porque foi maltratado como escravo, foi maltratado na prisão. É assim mesmo. Bom, talvez nas nossas prisões hoje não é? Malta tem televisão, tem quarto, tem cama, roupa lavada, comida, e se não tem aquilo que quer, eles ainda fazem greve e o pessoal tem que lhes dar o que eles querem, não é? Não, mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias um preso sofria mesmo, um escravo sofria mesmo. Então José provavelmente tinha marcas no corpo e marcas psicológicas, emocionais. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? José era um homem como nós. Eu quero aprender a ser como José. Porque é alguém que, apesar de sofrer por dentro e por fora, é alguém que nunca esquece e se alimenta do sonho que Deus lhe deu. Uau, e isso segurou José. José foi alguém que nos disse, lá no capítulo 50, verso 20, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Ele está a falar e a revelar-se aos irmãos. Mas eu sublinhei claramente o que é importante, não é? Mas Deus mudou o mal em bem. Os irmãos apenas queriam fazer desaparecer José. Estão comigo? Alô, alguém está comigo? Os irmãos apenas queriam fazer desaparecer José. E Deus pega nessa ideia dos irmãos. E a única coisa que Deus quer fazer é fazer aparecer, levantar José. Os irmãos colocam José para baixo, num poço. Deus coloca José num trono. Os irmãos venderam-no. José, no capítulo 45, vai dizer, vocês venderam-me, mas isso não foi uma venda, eu fui enviado por Deus para aqui. Uau! Oi, não digas amém se não estás pronto a ser como José. Porque é fácil a gente olhar para José e dizer, amém, José. Irmão José, você foi uma bênção. Você foi maltratado pelos irmãos, passou o pior, passou quase o inferno. Mas você não desistiu. Glória a Deus e glória ao José também um bocadinho. Só que o que está escrito é para nós abrirmos os nossos olhos. E eu quero ser como José. Eu quero ser alguém que sim, que não foge das dificuldades, mas que continua a viver de acordo com aquilo em que acredita. Deus é capaz de tornar o mal em bem. E às vezes o bem só aparece no final. Sim, a Bíblia vai dizer que ao longo da história, Deus sempre foi com José. Mas isso não significou que José não sofresse, não levasse pancada, não fosse injuriado, não fosse injustiçado. Então, mas, poxa, se Deus está aqui comigo, porque Deus não está contigo para que tu evites essas coisas menos boas. Deus está contigo até que tu chegues ao trono, até que tu chegues ao final da sua história. E às vezes a gente desiste no meio da história porque com a nossa boca nós sim dizemos, sim, Deus é capaz de tornar o mal em bem, mas na prática nós ficamos rabugentos, nós ficamos tristes, nós ficamos miseráveis. Como é que isto está a acontecer? E às vezes há, naturalmente, como pastor, a malta que às vezes liga ou partilha comigo situações que está a viver, e às vezes eu não faço por mal. Algumas pessoas podem achar que é por mal, lá estás tu a contar as tuas e já te esqueces. Não, às vezes só conto que também sofro, ou outros sofrem, porque toda a gente passa dificuldades. E quando faço isso não estou a menosprezar aquilo que os outros estão a passar. Estou sim a dizer, antes pelo contrário, estou a participar, estou a ser empático com a pessoa. Estou a dizer, não, tu estás a passar, eu também estou, man. E o outro também soube do outro, também está a passar dificuldades. O que significa que todos nós passamos. E Deus está no controle disso tudo. Deus sabe isso tudo. Não há uma pessoa aqui entre nós que sofra mais do que todas as outras. Bom, se a gente olhar para a história, a gente diz assim, bom, mas senhor, isso não é verdade. Na história de José, coitadinho, foi o que sofreu mais. Coitadinho, eu queria ser José. Eu quero ser José. Alguém que sofre em favor dos outros, porque isso José diz no capítulo 45, vocês trataram mal, mas Deus estava-me a tratar bem, porque no final, apesar de tudo o que eu sofro, é para bem não apenas meu, mas para bem de todos os habitantes da terra. Vejam a visão que José tinha, que agora os celeiros estão cheios, vocês podem vir comer, tragam o pai, tragam toda a gente. E toda a gente no Egito comia. E malta dos países índios, por causa da seca e da fome, vinham bater à porta do Egito por causa de um homem chamado José, que não foi posto no trono de empurrão e de repente. Foi alguém que passou por um processo, alguém que sabia que Deus poderia, em qualquer momento,
Mudar o mal em bem. E a história de José tem que nos lembrar isto. Não apenas Cristo, mas nós também. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ser como peregrinos, escreve Paulo. Gente que não pertence aqui, mas tem que passar por aqui. E gente que vai sofrer situações. Deus vai nos espremer. Jesus disse isso, não foi? No mundo tereis aflições. E a palavra aflições, já pregámos isso montes de vezes, e outros irmãos já pregado disso. A palavra aflições no grego original tem que ver com a prensa, tal e qual como, por exemplo, as azeitonas, elas são prensadas para nos darem o precioso óleo que é o azeite que todos nós gostamos para o bacalhau. E não só. Jesus disse que nós iríamos passar por prensa, nós iríamos ser... E a gente às vezes pensa, bom, porque é que a gente não pode passar essa parte? Porque sem passar por essa parte, nós não temos condições, caráter, moral, experiência para nos sentarmos num trono. E Ele vai permitir essas coisas, irmãos, trazendo a expectativa ao nosso coração. A igreja tem que continuar a confiar que Deus é capaz de tornar o mal em bem. Então José tinha todas as razões para estar mal. Mas quem conhece a história sabe que isto podia ter acontecido, mas nunca aconteceu. José nunca baixou os braços. Houve convites a ouvir. Deus não nos dá sonhos para nós os perseguirmos. Deus dá-nos sonhos para o perseguirmos a Ele. E às vezes nós ficamos tão focados nos sonhos que nos esquecemos de quem nos deu os sonhos. E aqui sonhos, há pouco tempo ouvimos o pastor Ruben Barradas à noite, no sábado à noite, na nossa conferência. Ele falava disso, nós temos que ter cuidado com os nossos sonhos, porque às vezes os nossos sonhos podem entupir a nossa visão, a nossa forma de estar. Até já não conseguimos respirar porque só queremos atingir os nossos sonhos e nos esquecemos que quem deu os sonhos foi Deus. E se não foi Deus que deu os sonhos, ainda pior, não é? Mas no caso de José, quem deu os sonhos foi Deus. José não pode fazer nada para construir os sonhos, ele só tem que esperar em Deus. Ele não pediu sonhos a Deus, ele não pediu a Deus para ser grande, ele não pediu a Deus para sentar num trono, ele não pediu a Deus para estar acima dos irmãos, ele não pediu a Deus para estar acima dos pais, ele não pediu nada a Deus, ele apenas queria amar e honrar o seu pai. Estão comigo? Mas Deus quis honrá-lo e disse, tu um dia vai-te acontecer alguma coisa diferente e especial. José não manipulou, José não fez nada, José não pisou ninguém, José esperou com paciência no favor de Deus. E às vezes parece-nos, não sei se a vocês, mas parece-nos que quanto mais de Deus nós ouvimos e recebemos, parece que às vezes é tudo ao contrário. Se calhar com vocês não, se calhar é só comigo. Então, estamos bem. Quantas vezes a gente sai da casa de Deus inspirados, a palavra foi boa, sim, Deus falou-me, estou no meu coração, estou animadíssimo, durante a semana a gente ora e o Espírito enche o nosso coração e diz, não, hoje é que vai ser. E a gente acaba de orar e imediatamente assim começam a acontecer coisas menos boas. O sol esconde-se atrás de uma nuvem e a gente acha, pronto, afinal de contas aquilo... E a gente de repente começa a dar mais atenção à nuvem, a gente começa a dar mais atenção àquilo que o diabo diz, a gente começa a dar mais atenção àquilo que os outros dizem e imediatamente deixamos que isso corrompa aquilo que Deus nos disse. Nem vou perguntar, mas quantos de nós aqui estamos e sofremos isso? Quase todos, não todos. Quando Deus fala, nós temos que ficar presos àquilo que Deus fala. Porque Deus é capaz, a qualquer momento, de tornar o mal em bem. E se nós desistirmos de acreditar nisso, não é Deus que perde o poder. Se nós perdermos a fé, nós perdemos a oportunidade de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. Uau, eu gosto disto. Quando José, lá no capítulo 45, se alguém quiser acompanhar, versos 4 a 8, ele diz aos irmãos, cheguem mais perto. E quando eles se aproximaram, José continuou, disse, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem-me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês. Uau. Eu gosto disto. Vocês venderam, mas na verdade na vossa venda eu estava a ser enviado por Deus. Mas isto é formidável. Perceber que tudo o que nos acontece, mesmo às vezes nas mãos daqueles que não gostam de nós, Deus consegue pegar nisso e tornar isso plano dele para a nossa vida. Eu era para ter incluído essa história aqui, mas vou só lembrá-la, depois no outro dia a gente prega nela. Mas no final do livro de Atos, contamos a história quando Paulo está a caminho de Roma, porque ele apelou a César. Porque ele sabia que tinha recebido de Deus essa voz. Deus disse, tu um dia vais levar a palavra a César. Então Paulo nunca desistiu. Paulo sabia que viesse o que viesse, ele tinha que chegar a César. Paulo sabia que não iria morrer sem estar face a face com César. Então numa das viagens o barco estava com dificuldades, porque muitas tempestades. E numa das tempestades o barco naufragou literalmente. Mas naufragou ao pé de uma ilha muito pequenina, chamada Malta. Quando a gente olha para os... Malta que ainda tem as Bíblias, tem lá no final os mapas, vocês vão ver isso. Malta é uma ilha pequeníssima, quase sem importância. Mas era importante que o Evangelho chegasse àquela ilha. E
todo o barco se perdeu, os mantimentos se perderam, mas Paulo sabia porque um anjo lhe tinha dito isso, disse ele a toda a tripulação: não fiquem aflitos porque ninguém se vai perder, porque o Deus a quem eu sirvo me revelou isso esta noite. Uau! Paulo chega à ilha todo encharcado como os outros, porque Paulo tem um sonho. Qual é o sonho? Deus disse-me que eu vou falar a palavra, o Evangelho acerca de Jesus a César. Então, não há tempestade, não há naufrágio que me mate. Mas é preciso ter uma confiança brutal em Deus. A gente está lá, está a ver o barco a ir abaixo, está a ver tudo a partir-se, tudo a perder-se, uns a nadar para cada lado. Já está um dos soldados a pegar na pistola para matar os prisioneiros, porque era assim que funcionava. E alguém disse: não, a gente não vai matar ninguém, porque a profecia é: ninguém se vai perder. Então nós também não os podemos fazer perder, ninguém vai morrer. E todos chegaram à ilha. Alguém, não sei se vocês conhecem a história, é lindíssima. E quando Paulo chega à ilha, diz que eles são recebidos pela bondade daqueles homens. Isso não era normal. Aquela gente era bárbara, aquela gente aproveitava era para matar e saquear os outros. Mas eles receberam com bondade, porque Deus estava no processo. E quando eles se sentam, eles fazem uma fogueira, tão generosos, chovia torrencialmente, mas eles abrigaram-se e fizeram uma fogueira para que eles se aquecessem, saíram do mar e se aquecessem, as roupas provavelmente secassem. E Paulo tinha uma lata descomunal, é como José, a gente de Deus é a gente que tem uma lata brutal. Paulo é prisioneiro, Paulo não tem que fazer nada. Paulo sabe uma coisa de Deus: eu vou falar a César. E Paulo podia estar a borrifar, desculpem a expressão, para que toda aquela gente apenas está sentado, porque ele sabia uma coisa: eu desta maneira ou de outra, de moto, de barco, de carro, de avião, eu vou chegar a Roma e vou falar com César. Não quero saber de mais ninguém, porque o meu Deus disse-me isso. Mas Paulo não era assim. Paulo, mesmo nas piores circunstâncias, continuava a servir os outros. Então eles estão a fazer a fogueira e Paulo, que devia estar quieto, ele vai também servir os outros e pôr lenha na fogueira. Alguém sabe o que aconteceu? Quando Paulo tira um dos cavacos, um pedaço de madeira, uma cobra que estava lá escondida assustou-se, e naturalmente esse é o instinto dos animais. Ela atacou Paulo, mas não era uma cobra qualquer, era uma cobra venenosa. Então ela pegou-se ao pulso de Paulo. E Paulo, como eu faria, sacudiu e disse: "Show daqui, bicho!" E toda a gente ficou parado e disse: "What?" Aquele homem... A mentalidade do povo daquela ilha era assim. Eles viram: Paulo era prisioneiro, Paulo tinha que ser um grande bandido. E mais bandido ficou porque a cobra só o atacou ele. Este deve ser mesmo o pior bandido que chegou, porque a cobra só... Porque era assim que as pessoas... A perspectiva das pessoas, já vamos falar disso. Eles olharam, todo o povo ficou: este deve ser mesmo daqueles reles, deve ser mesmo daqueles lá do outro lado das trevas, porque até a cobra só o atacou ele. Mas Paulo sacudiu, continuou a aquecer-se, e todos eles olhar para ele, tal qual como vocês estão agora para mim. Quando é que ele morre? Quando é que ele incha? E alguns vão dizer: bom, inchado já ele está. Quando é que ele incha e morre? E os segundos passam, os minutos passam. E aquela não era uma cobra de horas, era uma cobra que quando mordia eram segundos. Imediatamente o veneno entrava na circulação, no sangue, e era segundos, provavelmente 1 minuto, 2 no máximo, e a pessoa... E já era. Mas passou 1 minuto, passou 2, passou-se a noite e Paulo continuava com um sorriso na cara, tal e qual como eu estou agora. Alguns estão a dizer: quando é que ele se cala? Ele não se cala, continua com um sorriso na cara, significa que ele vai continuar, por favor, meu Deus. Eles não falavam com Deus, eles falavam com outra entidade qualquer, não interessa. Mas Paulo não morreu. E de repente, besta passou a bestial. Agora já não era o maior criminoso, agora este homem tinha que ser um Deus. Ou alguma coisa muito bem relacionada com isso. Bom, resumindo a história, a verdade é que Paulo tinha um sonho, tinha uma visão. Paulo, tu vais levar a minha mensagem a César. Então... há maus tratos, há um naufrágio, há uma cobra. Paulo ainda vai àquela ilha e ainda ora por todos os doentes. E se todos são curados. É metido outra vez num barco como prisioneiro. E é levado então a Roma para falar com César. Isto para dizer, irmãos, tal e qual como José, quando nós temos o sonho, quando nós temos a certeza de quem Deus é e daquilo que Ele faz na nossa vida, nós sabemos uma coisa: todas as coisas, elas irão de alguma maneira contribuir para o nosso bem, para chegarmos àquilo que Deus planeou para nós. Manipular ou tentar manipular isso não é manipular aquilo que nos acontece, é manipular aquilo que Deus está a permitir que nos aconteça. E gente de Deus tem que confiar que Deus está no controle. Daniel, e quando é o diabo? Quando é o diabo, queres mais do que o diabo a tentar a matar Paulo com uma cobra venenosa? Mas quando Deus está no controle e quando Deus tem um plano para a nossa vida, não há nada nem ninguém que nos pare. Porque Deus é capaz de tornar o mal em bem. Uau! José passou por tudo isto, mas ele não baixou os braços. Deixa-me mostrar-te outra coisa hoje.
Já lemos isso, não foi? Obrigado. Deus bom versus coisas boas e coisas más. Vou entrar numa parte da mensagem complicada também. Portanto, ajudem-me. Pode ser? Isabel, dá-lhes uma força. Pitei que aquelas... Ok. Deus não está nem fica condicionado por causa daquilo que nos acontece, mas a nossa atitude, a nossa falta de confiança no Deus que é capaz de tornar o mal em bem, tem condicionado e muito a sua ação a nosso favor. Imaginem Paulo. Paulo ouve, ok, eu vou levar a palavra a César. Mas depois isto acontece tudo. Se fôssemos nós, se fosses tu, se fosse eu, o que é que nós pensaríamos? Aquilo foi coisas da minha cabeça. Como é que eu vou chegar a César? Então, olha o naufrágio. Já nem barco temos. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou... Não sei se vocês são como eu penso assim. Pior ainda. Agora fui mordido por uma cobra. Então, agora é que eu tenho razões para parar tudo. Eu tenho que ficar pelo menos uma semana a ver o que é que isto vai dar. Tenho que ir ao médico. Tenho que fazer exames. Tenho que ir fazer uma radiografia. Mais alguns exames, não sei o que é que se faz aos braços. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Isso é tudo ao contrário. Então, mas a gente sabe disto, mas isto não coisa. Há bocado continuamos a orar porque está tudo na Câmara, é verdade. E é verdade, está tudo na Câmara. E já fomos entregar mais outro documento, falta sempre não sei o quê. Não tem mal. Uma coisa eu sei, mas a gente vai fazer ali cozinha, a gente vai ali cozer uns caracóis, a gente vai assar ali as sardinhas. Não tenha dúvida, porque Deus disse, não é por... Agora, vai haver contrariedades? Vai. As contrariedades só têm duas funções, ou nos fazer parar, ou nos fazer ficar mais firmes, porque nós confiamos que Deus pode tornar o mal em bem. Ou então não, ou então a gente pensa ao contrário, Deus não será capaz de tornar o mal em bem. E aí cuidado, porque estamos a pôr-nos num lugar que ninguém aqui quer se pôr. Nós queremos que eu está um telefone a tocar, então a dar música. Ninguém se quer pôr nessa posição de dizer eu não acredito que Deus possa tornar o mal em bem. Não, porque é bíblico, nós acabamos desde Gênesis 50. Deus, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Então é bíblico, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma maneira, mesmo aquilo de ruim que nos acontece, Deus pode usar isso para nos fortalecer e mostrar a sua graça e bondade e ainda assim cumprir o seu plano. Nós veríamos muito mais histórias para provar isso. E, aliás, se eu vos desse a oportunidade a muitos de vocês que aqui estão nesta manhã, iriam contar histórias dessas. Sim, pastor. Houve situações na minha vida que eu passei, que num momento confesso que desanimei, que não entendi porque é que aquilo veio à minha vida, mas hoje eu olho para trás e digo, uau, aquilo fortaleceu-me. Hoje aquilo que eu passei serve de testemunho para outras pessoas. Eu estava tão mal, eu estava em trevas naquela altura, eu não conseguia entender. Mas a verdade é que hoje olho para trás, sim, a presença de Deus sempre foi comigo. Deus sempre me consolou, sempre houve alguma mensagem, sempre houve algum telefonema. Olha, tive experiências que nunca tinha tido antes, se não tivesse passado por aquilo. Recebi abraços de pessoas que nunca tinha recebido na vida. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Deus mostrou sua graça e provisão e bondade e sei lá mais o quê, que se eu não passasse por aquelas situações, eu nunca tinha tido esse tipo de revelação de Deus na minha vida. Hoje eu sou muito mais confiante, porque já passou... Claro que sim. Claro que sim. Eu hoje quero encorajar-vos a não desistirem quando isso acontecer. Então nem tudo o que vemos, ouvimos e até sentimos pode ter o poder de nos guiar, de nos dirigir, seja os nossos pensamentos, as nossas palavras e, claro, as nossas ações. Nós precisamos ter cuidado. A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós precisamos ter cuidado, porque nem tudo o que luz é ouro. Como o contrário, nem todas as trevas são o fim. Nem todo o mal é o nosso fim. Nem sempre, quando o pior chega, acaba com o melhor de Deus para a nossa vida. E a história de José ensina-nos isso, Paulo ensina-nos isso, e é disso que estamos a falar nesta manhã. Deus tem o poder, Deus é capaz de tornar o mal em bem. Claro que às vezes a nossa perspectiva, a nossa visão das coisas, da vida, de Deus, do mal até, porque há gente que acha que o mal tem tanto poder como Deus, e eu quero lembrar-vos esta manhã que não é verdade. Sim, o mal tem algum poder dado, permitido por Deus, mas Deus é que é todo poderoso, o diabo não é todo poderoso. O diabo tem algumas capacidades, alguns engenhos, ele é malandro, ele sabe, ele é um bom ilusionista. Porque todo poderoso só Deus, mas às vezes eu não sei se vocês são como eu, mas eu confesso, os irmãos, e fica gravado, não tem mal. Mas às vezes, claro que na minha mente, na minha teologia, nas minhas convicções, eu sei que Deus é todo poderoso. Mas na prática, às vezes eu fico tão aquém de acreditar nisso. Porque acho que o mal parece que tem tanta força, poder, às vezes até mais do que aquilo que Deus está a fazer na minha vida. Parece que de repente, talvez não é com vocês, é comigo, parece que de repente tudo caiu ao chão. Isto não é verdade. Eu não posso ter a minha forma de ver Deus, a minha fé é enviosada. Você sabe o que isso quer dizer? Está assim meio de esgalha. Eu acredito, mas... Não sei, já ri. Alguém pode estar a rir de si mesmo, não sei.
Então, eu vou-vos mostrar umas imagens. Se calhar alguns já viram no Facebook. Mas eu, quando estava a preparar a mesa, disse, não, esta é uma boa imagem. Para nos ajudar a perceber como é que nós, às vezes, vemos aquilo que vem à nossa vida e só vemos aquilo que a gente quer ver. Então eu começo, antes de mostrar as imagens, a fazer algumas perguntas. Uma delas é, vocês confiam em mim? Não, alguns responderam, outros não têm coragem. Já sabem que vem malandragem, não é? Mas a pergunta continua a ser séria. Vocês confiam em mim? Sim ou não? Não, assim não vou mostrar nada. Vou pregar o resto e acabou. Confiam em mim, sim ou não? Sim. Vocês acham que eu sou má pessoa? Tenho mau caráter? Não. Vocês acham que eu traria alguma coisa para vos magoar ou, sei lá, mexer negativamente com a vossa fé? Não. Não. Reajam à vontade. Príncipe William, filho mais velho da falecida Lady Di. Ok. É uma fotografia feia ou bonita? É feia, não é? É feia? Depende da perspectiva. Vou-vos mostrar a mesma fotografia tirada de outro ângulo. Estão prontos? Eu sei que alguns já tinham visto, eu sei, por isso esteve no Facebook e daí também ter conhecido a foto. Mas achei tão interessante. A verdade é que a primeira foto parece ordinária. Sim ou não? Claro que sim. E quando eu vos pedi para vocês confiarem em mim, se calhar, alguns quando viram a foto disseram, pastor, passou-se. Posso perguntar e ser alguém ficou assim meio... foi feio por aquilo. Alguém achou isso, sim ou não? Claro que sim, alguns. Não, a gente já é tudo na boa, mas é bom que não seja. Estas coisas ainda a gente deve repudiá-las, não é? Claro que vocês estavam na confiança. Mas muitas das vezes é assim que acontece, quando nós estamos a passar por momentos negros da nossa vida. A gente só consegue, desculpem por mais uma vez, agora já sabem o que é, não tem mal nenhum, mas a gente só consegue ver o pior. Imaginem que José só consegue ver este lado da fotografia. Aquilo que a minha fé diz quando eu leio a palavra e a história é que José conseguiu ver as duas coisas. Porque sim, houve maldade ou não houve? Houve ou não houve maldade na história de José? Houve ou não? Mas não estava presente a bondade de Deus. Então depende da perspectiva. Depende de como é que está a nossa visão das coisas. O que é que nós estamos de facto a alimentar? A voz de Deus, ou a voz dos inimigos, ou a voz dos outros, ou a nossa própria voz? E é um facto, não é verdade? Muitas das vezes nós estamos a ver as coisas de esgalho e só estamos a ver aquilo que queremos ver. Olhamos uns para os outros e só vemos nos outros aquilo que nós queremos ver. E nunca conseguimos nos pôr do outro lado da foto para perceber que se calhar não era bem assim. Ou não tem que acabar assim. Se calhar se eu tivesse posto só aquela foto, eu tinha sido triste. Oh, irmão, que miserável. Alguns hoje sairiam daqui a dizer, pastor, provavelmente não sei se voltarei outra vez. Porque para vir para aqui ver fotos daquelas, então eu vejo isso na televisão todos os dias. Não, cuidado, porque às vezes, depois se eu tivesse ficado naquela, porque é aí que nós ficamos, às vezes, né? Levantamos o história e dizemos hoje o céu está negro e vai ficar assim para sempre. Não, cuidado, porque há um outro lado, e o outro lado diz-nos que não tinha nada a ver com isso. Há um plano que Deus está a cumprir na nossa vida. Há um plano que Deus está a cumprir na nossa vida. E Deus está atento a todos os pormenores. Vou tirar a foto, vocês não vão ficar aí. Mateus capítulo 6, dê-me só mais alguns minutos, 5 minutos, 6. E eu queria terminar com uma abordagem. Mateus 6, como a maior parte de vocês sabe, 5, 6 e 7 Mateus é o conhecido, famoso Sermão do Monte. Jesus está a ensinar aos discípulos, as multidões juntam-se, mas Jesus está claramente a falar com os discípulos, não é? Com aqueles que já eram os seus discípulos, Ele está a ensiná-los, Ele está a trazer palavras sobre eles, ensino, princípios, etc. E neste texto, Mateus 6, 25 a 34, a maior parte nós conhecemos, pelo menos um ou outro versículo, mas eu quero ler todos eles e enquadrá-los, portanto quero falar-vos sobre isso. Um Deus que é bom versus coisas boas e coisas más. Sim, não estamos a desviar-nos do foco. Deus é capaz de tornar o mal em bem. Mas para querermos, confiarmos e recebermos isso, nós precisamos continuar a viver confiadamente que Deus é bom, mesmo quando coisas más acontecem. Alô? Porque é fácil crer que Deus é bom quando tudo está bom. Quando a temperatura está ao gosto de todos, ou pelo menos ao meu gosto, os outros querem lá saber. Quando o sol não está... Alguém me sabe quando está sol, quando não está...
quando a carne está bem passada com o meu gosto, aí Deus é muito bom. Quando a cerveja está fresquinha no ponto, aí Deus é bom. Ou trazerem a cerveja quente, leva isso. Isso é do demónio. Alguém percebe? Quando tudo está bem, então, Deus é bom. Mas quando as coisas correm ao contrário, logo hoje eu tinha que ter um pneu furado. Meu Deus, porquê? E Deus diz ao céu, para tu dobras a espinha e mudares o pneu. Olha o problema, tens pneu suplente no carro, estás a reclamar do quê? Muda o pneu e cala-te. Mas a gente gosta de ficar com a primeira imagem. Deus está-me a tratar mal. Deus está a ser mau para mim. Não, Deus não está nada. Deus está a dar 3 oportunidades. Deus vai fazer alguma coisa fantástica na tua vida. Porque Deus está no controle. Daniel, estou e esta doença. Estou e esta pessoa que eu perdi da minha vida que era tão importante porque morreu e Deus me tirou. Deus não tira nada a ninguém. Porque também nada é nosso. E o que virá depois disso? E o que Deus preparou e pensou para nós que de outra maneira, se aquelas coisas não acontecessem, nós jamais as iríamos experimentar. E se José não tivesse partilhado os sonhos? E se José não tivesse sido vendido? Todos tinham morrido à fome. Deus vai permitir o ruim na nossa vida para nós experimentarmos a sua bondade. Mateus 6, 25 a 34, vamos ler juntos. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, daqueles que não conhecem Deus, não é? Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas ou acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia, ou basta a cada dia o seu mal. Então, rapidamente, algumas palavras que eu quero destacar. A primeira é a palavra preocupação. Jesus repete várias vezes, não se preocupem. Ou seja, porque andar preocupado, para além de ser prejudicial à nossa mente, é também uma das mais fortes oposições à experiência relacional com Deus. É como se Jesus nos ensinasse que para nos relacionarmos bem e recebermos de Deus o que precisamos, dependêssemos muito mais dele do que de nós ou até mesmo das coisas. A preocupação é gerada por nossa própria causa. Ou seja, somos limitados, medíocres, gananciosos, invejosos, ficamos ali com as coisas, obstinados pelas coisas, e isso nos leva à preocupação, em vez de nos levar à total confiança em Deus. Mas o que é que isso tem a ver com Deus? É capaz de tornar o mal em bem. Tem tudo. Nós já chegamos lá. Outra palavra que quero destacar, apesar de não se repetir muito, aparece para reunir outras palavras. É a palavra coisas, no verso 32. Jesus, ao longo deste discurso, está a falar-nos de coisas boas, certo? Roupa, bebida, alimento. Coisas que, à partida, comuns, mas essenciais a todos. Ou seja, coisas boas. Mas no final, Jesus deixa a hipótese dessas coisas boas se tornarem para nós, por causa da preocupação em coisas más. E de repente, por causa da nossa preocupação de tornar coisas boas em más, desconfiamos até da bondade de Deus. Será que vamos ter o que comer? É disso que Jesus está a falar. A preocupação das pessoas pode levá-las a esquecer que Deus é bom. E a nossa preocupação pode, de facto, anular na nossa vida a bondade de Deus, porque ficamos demasiado preocupados com aquilo que nós conseguimos fazer, com aquilo que nós temos, e nos esquecemos que quem cuida de nós é o Senhor. Então, coisas boas tornam-se más quando vivemos obstinados por elas, quando tiramos os olhos da fonte e os colocamos na vasilha quase vazia. Coisas boas tornam-se más quando queremos ser nós a controlar tudo, quando achamos que tudo depende de nós e começamos a depender até exclusivamente de nós. Ele é a fonte. Foi Ele que trouxe o sonho até nós. Foi Ele que prometeu provisão, cuidado, proteção. A nossa parte tem que ser confiar, senão corremos o risco de tornar o sonho num pesadelo. Coisas boas em más. E pior, perdemos a oportunidade de ver como Deus vê os acontecimentos ao longo do caminho. Então, e agora, Deus? Disseste que eu ia chegar lá acima e agora os meus irmãos venderam. Então, imagino que José iria estar continuamente só a fazer questões a Deus. E agora, e agora, e agora?
Onde é que estava a confiança? Imagino que Paulo ouvia a voz de Deus a dizer: tu vais falar a minha palavra em Roma, a César. Imagino que Paulo apenas fica a olhar para o que tem e para o que já não tem, em vez de continuar a ter os olhos colocados naquilo que Deus disse: tu vais falar a minha palavra a César. Isso tem que ser o suficiente para nós, irmãos. Aquilo que Deus diz tem que ser o suficiente. A gente não vamos entender tudo, mas a nossa vida não depende de nós, a nossa vida depende dele. A maioria de nós, não sei se vocês acham que isto é verdade, queria viver apenas com a primavera e o verão. Temperatura amena, pouca chuva, boas condições para ver os primeiros rebentos nas árvores e depois deixar chegar, claro, o verão para usufruir dos frutos. A verdade é que para haver rebentos, folhas novas, verdes e fortes, são necessários os ventos do outono. Está muito vento, pastor, pois está. Lá na minha zona não tem muitas árvores ao pé da nossa entrada da garagem. Mas está um carradão de folhas. Só que olhar para aquelas folhas dá-nos a alegria de saber quando chegar a primavera, aquela árvore que agora está despida, ela vai se encher de folhas novas. E nós queremos o que é novo, mas nós não queremos o vento do outono. Nós não queremos as chuvas fortes do inverno, que literalmente carregam o sol de água, e é mesmo assim, para que as raízes das árvores, de toda a planta de fruto, fiquem gordas, carregadas de água, para quando chegar a primavera, começa a arrebentar aquelas folhas bonitas, as flores bonitas, certo? Se nós tirarmos o verão, se nós tirarmos o outono e o inverno da nossa vida, falando da nossa vida e de estações da vida, só nos sobra a primavera e o verão. E isso não tem mal à primeira vez, porque a gente tem a primeira primavera, fantástico. Depois vem os frutos no verão, e a gente come. Mas depois já não tem mais. Porque depois quem se encarrega de renovar a natureza, quem se encarrega de renovar a nossa vida, não é os momentos em que nós nos sentamos a comer. O que renova a nossa vida não é nós estarmos aqui nesta manhã a ouvir a palavra. O que renova a nossa vida é quando a gente vai sair por aquela porta, quando os ventos começarem a bater. E tudo aquilo que há em nós tem a oportunidade de sair. Quando vieram as chuvas do inverno, Deus, eu já não sei se aguentas. Aguentas porque eu estou contigo. Deus, não te importas que vamos morrer todos, sempre que era uma tempestade, era água por baixo, era água por cima, eram as ondas. Deus, a gente vai morrer todos. Eu não vou porque eu estou no barco. Eu disse que nós íamos chegar ao outro lado. O que contava era a palavra que Jesus tinha dito. Nós vamos chegar ao outro lado. Com ou sem tempestade, tu vais chegar ao outro lado, porque Deus é capaz de tornar o mal em bem. Deixem-me terminar. Quase a concluir, o que eu quero ensinar hoje não é a fugir ou a tentar escapar do mal. O que nos acontece, do que nos acontece, aliás, quando não gostamos, de achar que se nada de ruim nos acontecesse, tudo seria melhor. O que quero ensinar hoje pela palavra é que o pior não é o fim do melhor de Deus. O pior que nos acontece não tem que ser o fim do melhor de Deus. O pior pode ser sim um servo, um instrumento, um meio de Deus revelar a sua bondade e amor e cumprir os seus planos. Quando aparentemente o pior acontece, não tem que ser o fim de tudo, a interrupção dos sonhos, o abortar do plano de Deus. Pode ser apenas Deus a ajustar o nosso trajeto e caráter. Às vezes precisamos passar por momentos difíceis, às vezes precisamos ser apartados. Estou sempre a dar esse exemplo porque gosto. A corda, as violas, para estar a funcionar bem, as cordas têm que ser bem apertadas. Não demais, mas têm que ser bem ajustadas para que o som, para ela emitir os sons das notas certas. Pergunta às cordas se elas gostam de ser esticadas como estão ali. Provavelmente elas não gostam, mas é a melhor maneira de nós usufruirmos dela. Provavelmente se a viola falasse, as cordas falassem, elas diziam, não, solta mais um pouco. Frouxa. Porque é assim que nós gostamos de andar na vida. Uma massagem aqui. Nós gostamos de estar assim. Nós gostamos de ter o sentimento de moleza. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? De preguiça. A preguiça é uma coisa que a Bíblia fala contra, porque a preguiça nos leva a pensarmos apenas no nosso canto, no nosso bem-estar. Pezinhos quentinhos, mantinha. Agora no inverno, gosta tanto do inverno só por causa disso, para poder pôr a manta por cima. Tira a manta a ver se gostas do inverno. Está para os pés à noite. Fica com os braços fora e depois as mãos estão geladas. E diz, que estúpido, porque é que as mãos não estão cá dentro também? Deus não nos faz sofrer ou traz o mal até nós. Deus não nos... Houve convites a ouvir. Não quer que isto fique enganado na vossa mente, nem gravado. Deus não nos faz sofrer ou traz o mal até nós. Mas Ele sabe que, porventura, em alguns momentos isso pode acontecer. Por nossa culpa? Por culpa de outros? Ou simplesmente porque temos um inimigo que é contra todos nós. Mas Deus sempre será a nosso favor
E a maior prova disso é que se confiarmos, Ele tornará o mal em bem. Vou passar por isto porque Deus me castigou. Não. Deus não traz o mal a ninguém. Mas Deus usa o mal, muitas das vezes, que vem à nossa vida, para nos dar lições, ou para trazer o melhor, ou para cumprir simplesmente o seu plano na nossa vida. Deixa eu terminar. Eu gostava que nós lêssemos todos juntos um texto. E nós vamos terminar com ele. Romanos capítulo 8, agora sim, versos 28 a 39. Vou pedir para vocês ficarem de pé comigo, para vocês perceberem que eu estou mesmo a falar sério e vamos acabar. Romanos 8. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Que podemos dizer de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os filhos de Deus, os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Uau! Quem os condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que é que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, as ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque Deus torna o mal em bem. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais nos poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada! Uau! Mais claro do que este texto, irmãos, não há. É Paulo que está a escrever. Paulo é alguém que passou fome, frio, naufrágios, dificuldades, perseguição. Paulo, a primeira vez que começa a partilhar o Evangelho, ele tem que ser descido de uma cidade pelo muro da cidade, porque já o queriam apanhar logo na primeira vez. Paulo tinha tudo para dizer que não resulta, não vale a pena. Eu não fui chamado para o ministério porque é tudo ao contrário. José podia ter dito que foi um sonho meu, foi da minha cabeça. Isto não pode ser Deus. Porque se fosse Deus, eu estava sempre a ser abençoado. Porque, desculpem dizer, eu ouvi isto nos nossos púlpitos, ainda ouço, às vezes eu ouço isso dizer, isso faz-me ranger os dentes. Eu não acredito nisso. Quando a gente está no propósito de Deus, Deus nos abençoa, tudo corre bem. Isso é mentira. Humanamente falando, isso nem sempre é verdade. Sim, corre tudo bem, porque nós somos muito espirituais. Não. Às vezes as coisas, nós sofremos a perseguição como os outros. Às vezes as coisas não batem certo. Às vezes Deus está a trabalhar na nossa persistência. Queres mesmo isto? Então deixa ver. E depois não dá fruto. E depois aquilo não acontece. E depois as pessoas não vêm. E depois assim não... E a gente começa a pensar, bom, se calhar a gente está a perder o nosso tempo. E Deus continua a dizer do céu, não estás, aguenta, porque no tempo certo eu vou tornar o mal em bem. É Paulo que está a escrever este texto. Ele está a dizer, quem é que nos pode acusar? Toda a gente nos pode acusar. No fundo a gente pode responder, toda a gente. Mas não é Deus que nos vai justificar a seguir. Então eu não me preocupo com as acusações do diabo. Eu não me preocupo com as acusações que os outros me possam fazer. Porque é Deus que me justifica. Quem é que me pode tentar separar do amor de Deus? Toda a gente, e mais alguma, e às vezes até eu mesmo. Mas Deus diz, mas não há ninguém que possa fazer isso. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque Deus é capaz de tornar. Pastor, mas mesmo quando a gente está lá embaixo, sim, somos mais do que vencedores. Isso quer dizer isso mesmo. Que nós vai chegar um momento, se nós não desfalecermos a nossa fé, Deus vai trazer a vitória. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Glória a Ti, Deus. Fecha os teus olhos e nós vamos orar para terminar. Se acharmos que Deus só consegue fazer coisas boas no meio de coisas boas, então estamos mal enganados. Iremos sofrer muito na vida e com a vida. E pior, estamos mal ensinados acerca de quem Deus é. E Deus é capaz de tornar o mal em bem, sim. Ele é capaz de pegar em nós, no nosso pior estado, no nosso pior momento, e transformar-nos em algo belo, numa obra-prima. Ele é totalmente capaz de, no meio da maior catástrofe, miséria e acontecimento, trazer o melhor. Nós não sabemos nem entendemos como, mas pela fé sabemos que Ele é capaz. Ele ainda é capaz de pegar no vaso que se partiu e unir as suas partes e tornar a usá-lo para a sua glória.
Isso aconteceu em Jeremias capítulo 18. O vaso que ele fazia partiu-se na sua mão e ele tornou a fazer um outro vaso. Ele é capaz de tornar um deserto num fantástico jardim. Ele é capaz de dar sentido e propósito àquilo que achamos que é uma causa perdida. Este é o nosso Deus, capaz de tornar o mal em bem. Ele ainda hoje é capaz de tornar o que é um fim para muitos, um novo melhor e princípio. Não te preocupes com aquilo que colocaste nas mãos de Deus. Preocupa-te em não perderes aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu termino a lembrar-vos aquilo como termina o Salmo 23. Certamente, a bondade e a misericórdia, outras versões diz o amor. Certamente a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Igreja, neste minuto final, para nós orarmos, concentra-te nisto. Se tu és um filho de Deus, cantávamos esta manhã. Se Deus tem trazido até sonhos, se calhar muito específicos, chamada à tua vida, não importa. Ou se estás a passar por algum momento lá em baixo, um momento negro, nesta manhã coloca a tua fé naquilo que ouviste hoje. Deus é capaz de tornar o mal em bem. Deus é capaz de pegar no pior que me está a acontecer e dar glória ao nome dEle. E dar glória ao nome de Deus será sempre sinónimo, de alguma maneira, de algum momento, eu ser abençoado e feliz com Deus, mesmo no pior. Nesta manhã não te preocupes com aquilo que colocaste nas mãos de Deus. Não te preocupes com as coisas, com o que vai acontecer, com o que vais ter ou o que vais deixar de ter. Foi isso que Jesus ensinou, não foi? Nesta manhã concentra-te na bondade e na misericórdia e na graça, na bondade do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Como é que um Deus bom permite coisas más, pastor? Mas um Deus bom não impede as coisas más, mas um Deus bom equilibra a nossa vida, a nossa balança com coisas boas. E mais cedo ou mais tarde, se tu não desfaleceres na tua fé, as coisas boas vão brotar. Se calhar estás a passar o outono e o inverno agora. Mas Deus também está no outono e no inverno. Deus não está só na primavera, Deus não está só no verão. Deus está sobretudo no outono e no inverno. Porque é Ele que está a segurar as tuas raízes agora. Quando os ventos estão a soprar, como é que tu achas que ficas de pé? Porque alguém está lá embaixo a segurar as tuas raízes. Como é que tu não sufocas com as águas fortes do inverno? Porque há um que está a ajudar-te a não sufocares, a aconchegar-te, a aquecer-te. Ainda bem que José foi vendido, ainda bem que José não evitou, não manipulou. Ainda bem que José deixou-se levar e confiou em Deus. Ainda bem que Paulo tinha confiança naquilo que Deus tinha dito. Ainda bem que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, apesar de ser habituado a estar desde a eternidade a ser servido pelos anjos, ele não teve problemas em fazer o declínio, em se tornar um homem, em se tornar um servo de todos, em ir à cruz a nosso favor, de ser cuspido, ser maltratado, ser zombado. Alguns lhe chamaram nomes bastardo, porque não conheciam quem seria o Pai. Jesus passou imenso. Jesus tinha todas as razões, tal e qual como José, de desistir e de mandar tudo ao ar, mas Jesus tinha uma confiança. Deus é bom, o Pai é bom. O Pai é bom. Minha vida está nas mãos do Pai. E no tempo certo o Pai vai glorificar o nome dEle, me levantando a mim. E Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. E por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, ao qual toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará. Ele é Senhor. Nesta manhã, confiado nisso, que aquele que abate também é aquele que exalta. Talvez nesta manhã estás a passar por um momento difícil, ou irás passar certamente por momentos difíceis. Mas lembra-te de uma coisa, lembra-te da bondade de Deus. Lembra-te que Deus está a cumprir um plano na tua vida e através da tua vida, para que outros sejam alimentados no dia da fome. Esta manhã não baixes os teus braços. Ser como José. Confia em Deus. E no teu pior, ou nos piores momentos, continua a dar o melhor. José deu o melhor como escravo. José deu o melhor como prisioneiro. Às vezes há pessoas que pensam, bom, se eu tivesse direito ao trono, aí é que eu dava o meu melhor. O melhor não tem que ver com o sítio onde tu estás. O melhor tem que ver com a pessoa a quem tu serves. E quando nós estamos a servir a Deus, nós já estamos a servir o melhor, meus irmãos. Então o nosso melhor não surge apenas quando estamos no paraíso. O nosso melhor surge em todos os momentos. No deserto, na prisão, no hospital, no
no luto, em todos os momentos nós damos o nosso melhor, porque nós não estamos a servir as coisas, nós estamos a servir o Deus das coisas. O Espírito do Senhor está a contender comigo. Perdoem-me este minuto, desculpem mesmo. Que há gente aqui que tem vivido demasiadamente preocupado e não consegue dizer com a boca que Deus é capaz de tornar o mal em bem, mas na prática tu sabes que não tens vivido isso. Eu não quero fazer nenhum apelo, apenas queria trazer isto da parte do Espírito Santo. Tu tens-te rendido às coisas, quando deverias continuar rendido a Deus. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro a Deus. Busca primeiro confiança no Senhor, a bondade de Deus. E lembra-te que por causa dessa bondade, todas as coisas que tu precisas serão acrescentadas. Se Deus falou, se Deus trouxe um